Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos vamos refletir sobre o setor de algodão em Moçambique. Como se sabe, o algodão, antes da proclamação da independência nacional, em 1975, 25 de junho, era tida como sendo a cultura colonial. Entretanto, nos dias de hoje, diz-se que o algodão é comida. Para melhor compreender o estágio atual da produção de algodão, nestes últimos tempos, convidamos o engenheiro Francisco Ferreira. Ele é administrador da Companhia João Ferreira dos Santos e também presidente da Associação Algodoeira de Moçambique. Bem-vindo ao nosso canal. A primeira questão que eu gostava de colocar tem exatamente a ver com a introdução que eu fazia. No período colonial, o algodão era tido como sendo uma cultura colonial. E nos dias de hoje, tudo mudou, chama-se o algodão comida. Que explicação é que podemos ter à volta desta diferenciação? Acho que é uma ótima maneira de nós começarmos esta nossa conversa e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É verdadeiramente um prazer estar aqui convosco e consigo, em especial, que já nos conhecemos há tantos anos, a falar sobre esta cultura que sim senhora, é comida. E é comida, se calhar, em bom rigor, até mais comida do que fibra, apesar dela ser conhecida pela fibra que todos nós vestimos em casa, não é? Então, e porquê é que é isso? Porque quando tu plantas o algodão, o que a planta dá chama-se algodão caroço. Então, é uma cápsula que abre, lá dentro tem fibras com sementes. E então, o que as nossas fábricas fazem, não é? Portanto, nós compramos esse algodão, vai às nossas fábricas, é processado e esse processamento separa a fibra da semente. Em termos de peso, a maior parte do peso disso que nós compramos ao agricultor, o algodão caroço, é a semente, ou o caroço, não é? Cerca de 60%. E este caroço, no mundo inteiro, é usado para a produção de comida. Talvez é o alimento mais... é o alimento que a natureza dá mais completo para bovinos, porque ele tem a proteína, tem o óleo e também tem as próprias fibras, os restos de fibras. Então, e é por isso, provavelmente, que muitos países do mundo, nomeadamente os Estados Unidos, mas Brasil e outros, que apostam tão fortemente nesta cultura, às vezes até mais para alimentar o gado e toda a indústria do gado do que propriamente a fibra, não é? Então, nesse aspecto, algodão é mais comida do que fibra. Em Moçambique, em particular, o algodão é sempre produzido em sistema de produção, ou seja, os agricultores, por definição, fazem sempre várias culturas, começam sempre, inclusivamente, com as culturas alimentares, e naturalmente, não é? Têm que defender aquilo que precisam para si. E o algodão surge só depois. Então, o algodão faz parte destes sistemas de produção e tem sido estudado por várias entidades independentes, podia nomear aqui alguns, mas um agricultor que é submetido a estes regimes de fomento, não é? Onde há uma assistência técnica reforçada, prestada por técnicos, onde há acesso a insumos que são dados a crédito, pesticidas e ferramentas de trabalho, é natural que o agricultor, ao aprender estas técnicas para o algodão, as aplique nas outras culturas. Portanto, normalmente, estes agricultores que são submetidos a esquemas de fomento, do algodão ou do tabaco, ou outros, não é? Empresas que façam este tipo de trabalho, têm desempenho também melhor na comida. E, portanto, nós gostamos de dizer que o algodão, na verdade, é até mais comida do que fibra, também gostamos de dizer que ela é uma fábrica a céu aberto, porque é das culturas com maior potencial de industrialização que o mundo conhece e que Moçambique conhece e que deve explorar melhor também. A produção de algodão no nosso país oscila de forma extraordinária. E neste momento, como é que se apresenta o subsetor? Bom, o subsetor é uma questão super importante. Nós, historicamente, vínhamos com um número de cerca de 100 mil famílias a produzir algodão e a oscilação, ela decorre fundamentalmente dos preços. Quando os preços estão muito bons, a produção cresce, não é? Os agricultores aumentam as suas áreas e quando o preço está mais baixo, reduzem, não é? E também, obviamente, que segue os eventos climáticos. Há bons anos agrícolas e maus anos agrícolas, não é? Portanto, essa seria a primeira grande questão que explica a volatilidade. Hoje, aos dias de hoje, nós temos um setor, digamos, que está a meio gás, porque tivemos nos últimos 15 anos, o subsetor sempre teve empresas nacionais e externas, não é? E aconteceu que duas dessas empresas estrangeiras, empresas de referência, uma delas que operava na província de Cabo Delgado e a outra que adquiriu várias operações, portanto comprou várias operações locais, expandiu-se muito. Essas duas empresas
acabaram, uma delas acabou por sair do algodão, portanto achou que não lhe interessava, é uma empresa que ainda está no país, faz outro tipo de coisas, mas não faz esta atividade. Portanto, essa terá parado em 2020 e a outra, portanto, aquela de Cabo Delgado parou em 2020. Estas duas empresas chegaram a representar cerca de 50% da base produtiva. E quando tu tiras essas duas empresas, ficas com uma base produtiva mais reduzida, e isto acontece já pós-Covid, ou seja, no momento em que o mundo mudou. Não só o mundo entrou numa fase difícil, onde o investimento externo se tornou mais complicado, como o próprio país também, como sabemos, tem vindo a passar fases muito complicadas e não permitimos, ainda não conseguimos ter capacidade para trazer o investimento que queríamos, ao ritmo que queríamos para essas outras áreas também. Portanto, eu diria que está a meio gás neste sentido, meio, porque há uma parte das áreas que têm que ser retomadas, nas outras notamos que há uma tendência para crescimento do número de pessoas que aderem, fruto do trabalho continuado que tem sido feito por essas empresas nessas áreas também. Portanto, neste momento, em termos do número de produtores, podíamos dizer que está envolvida cerca da metade do pico. Cerca de metade. Estamos a falar de cerca de 100 mil produtores. Cerca de 100 mil. A zona de Nampula tem decrescido face a Niassa, ou algumas zonas em Nampula. As zonas centro, que era uma das zonas que estavam tomadas por essa grande empresa que depois saiu em 2020. Portanto, com essa exceção de Nampula, notamos uma tendência crescente, de facto. E quantos produtores já estiveram envolvidos naquilo que nós podemos considerar o pico, nestes cerca de 50 anos já agora? Eu acho que, teríamos que ir um bocadinho à história, mas o nosso pico de produção terá sido no pós-independência, não é? Portanto, antes da independência, o nosso pico de produção em termos de algodão caroço eram 144 mil toneladas, foram obtidas em 1974, se não me engano. Nós, neste momento, estamos nas 20 e tal. Já agora é importante notar que a nossa produção deste ano, que estamos agora a colher, cresceu cerca de 10-20% face ao ano passado, portanto, há uma tendência de crescimento. Mas no período pós-independência tivemos ali um ano de pico, se não me engano em 2011, 11-12, não é? Que decorreu de um aumento extraordinário de preço na campanha anterior. Portanto, o mercado internacional do algodão teve no segundo máximo histórico nesse ano, em 2010, dos últimos 50 anos, e houve uma adesão monumental, portanto houve um preço muito alto pago ao produtor nesse ano, que no ano seguinte, portanto esse ano da superprodução, levou a uma adesão enorme, não só mais gente, como também com áreas maiores, e aconteceu que esse ano agrícola foi excepcional. A produção média foi ótima e Moçambique atingiu 185 mil toneladas de algodão caroço, com bastante mais de 200 mil famílias. Depois, a partir daí, o preço caiu outra vez e houve novamente um nivelamento sobre isso. Entretanto, chegamos a registrar estágios em que se sai deste número muito acima de 150 mil toneladas para 5 mil toneladas. Eu me lembro que houve uma época que o país só conseguiu produzir cerca de 5 mil toneladas de algodão caroço. Sim, já passamos de facto por fases muito difíceis, não é? A independência nacional e o período de guerra foram períodos difíceis e foi feito um esforço muito grande por quem comandava o país na altura e pelos poucos agentes económicos que se mantinham para manter a sua atividade. Mas já que este programa até vem na senda dos 50 anos, eu acho que seria super correto o algodão, na sua humilde dimensão, participar neste processo, porque ela tem sido, sem dúvida alguma, uma das culturas que tem sempre estado com Moçambique, numa lógica comercial. Recentemente passámos nestes últimos 4 anos, desenvolvemos um mecanismo específico, depois podemos falar, acho que é interessante, do subsídio, mas isto é uma coisa pontual, e nunca foi feito dessa maneira. Portanto, o algodão sobreviveu sempre numa base comercial e de resiliência. Acho que houve no período pré-independência, mas recuando, estamos a falar antes de 1960, houve ali um período em que o algodão era conotado tendo provavelmente abusos e de trabalhos forçados ou semi-forçados. Nem sei se há trabalhos feitos exaustivos disso, e acho que isso trouxe uma conotação, uma carga histórica grande à cultura, e que ainda colhe algumas alergias por parte de algumas pessoas e sociedade em geral, mas eu convido verdadeiramente as pessoas que ainda têm dúvidas ou questões que nos visitem, que procurem entender, porque as coisas mudaram completamente e já há muitos anos, desde muitos anos antes da independência, que o algodão trabalha numa base comercial,
numa base em que quem o faz são os agricultores, e se os agricultores a fazem e a escolhem, é quando identificam que há oportunidades e que as opções estão aí, não é? Portanto, tem sido esse o nosso espírito. Fazemos esta conversa quando o Governo acaba de aprovar o novo preço para a compra de algodão junto do camponês. O preço ficou fixado na casa dos 22 meticais contra os 30 meticais que foram praticados nas campanhas anteriores. Qual é a razão desta redução em prejuízo, em última análise, do produtor? Certo. Esta é uma questão muito importante e que eu vou tentar explicar. Isto depois às vezes vira um assunto um pouco técnico. Vou tentar explicar isto da forma mais simples possível, porque ela decorre de uma fantástica operação que o subsetor conseguiu desenvolver. E antes disso vou dar aqui uma nota. Ainda agora tivemos o prazer e a honra de estar com a Sua Excelência o Ministro, o novo Ministro que temos, e ele ficou positivamente admirado com o grau de maturidade que o subsetor tem, nomeadamente os agricultores, que estão organizados numa associação que se chama FOMPA, e as empresas. Porque ele disse ao final umas palavras que eu retive e que guardo com muito carinho, que diziam: a resiliência do algodão vem da vossa organização, e a vossa organização é das características mais difíceis de conseguir. E nós conseguimos isto com todas as adversidades. Nós conseguimos exatamente manter e ter um nível de maturidade em que cooperamos efetivamente numa lógica de PPP, até podemos acrescentar mais um P, mas PPP, agricultores, empresas e Estado, e cooperamos realmente, fazemos programas conjuntos, fazemos documentos conjuntos, e isto no fundo é a base de tudo. Ora bem, esta introdução, nós quando estávamos em pleno Covid, estávamos em 2019, 2020, o mercado do algodão internacional foi das culturas que mais sofreu e estava a cair cerca de 30%. O preço internacional estava a cair 30% naquele ano potencialmente, porque a crise global era incrível, não é? Nunca o mundo tinha visto no passado recente isso. E o algodão estava a sofrer muito, mas sabíamos que, enfim, o Covid iria ser vencido e que o mercado iria retomar. Mas de qualquer maneira, naquele momento em que estávamos a definir o preço ao agricultor, portanto dessa campanha especificamente, vínhamos um preço de 23 meticais por quilo, na altura, e a fórmula daria os tais 30%, 18 meticais. Portanto, sabíamos que no ano seguinte iríamos ter uma quebra. E nós organizámos e fizemos uma proposta conjunta ao Ministério, ao Governo, nessa altura, que nos permitissem dar um subsídio para cobrir esse choque ou essa crise, portanto, para cobrir os 23. Representavam praticamente 2,5 milhões de dólares. O Governo, na altura, acreditou em nós e nós entregámos exatamente aquilo a que nos comprometemos. Nós conseguimos pegar nesse dinheiro e comprar o algodão, não aos 18 meticais, mas até nem foi 23, o Governo até quis dar um pequeno incentivo, foi para 25. E nós entregámos 100% desse dinheiro nas mãos dos agregados familiares que produziram algodão. Não fizemos este mecanismo internamente, não trouxemos consultores, não trouxemos nada, foi o FOMPA, nós, o Estado, trabalhámos conjuntamente e a definirmos um mecanismo de implementação com verificação independente que nós próprios pagámos, feita pela Intertec. Então isto foi um sucesso. No ano seguinte, esta medida, como o preço até subiu um pouco, os agricultores sentiram-se apoiados e aumentarmos o número de produtores e aumentou a produção. Portanto, a produção voltou a crescer, não só não caiu, como voltou a crescer, e trouxemos uma mais-valia para a economia nesse ano, portanto, no ano que se seguiu, 2021, de 17,5 milhões de dólares, comparando com os 2,5 milhões que custou o subsídio, que no fundo foi um subsídio às famílias. Fizemos este estudo de impacto com a Universidade Eduardo Mondlane e com o projeto WIDER da Universidade das Nações Unidas para medirmos exatamente esta diferença. E como é que fizemos este exercício? Fizemos com base nas séries históricas que as universidades calcularam, que era, se nós não tivéssemos pago o dito preço com o subsídio, se tivéssemos pago o preço de fórmula, que eram os 18 meticais, qual é que seria a quebra de agricultor esperada no ano seguinte? Então foi com base naquilo que seria a quebra esperada, com aquilo que tivemos, que calculámos esse ganho, 17 milhões de dólares. Portanto, um ganho extraordinário. E nesse ano seguinte, portanto, como referi, não foi preciso um subsídio. No outro ano que se seguiu, portanto, a seguir, portanto, 19-20 foi o do subsídio Covid, 20-21 não houve um subsídio, foi preço de fórmula, e 21-22 o oposto aconteceu. O mercado voltou a ter uma subida extraordinária, não derivada pela procura e oferta de quem
produz e quem consome algodão, derivada por uma crise de logística de contentores, que fez com que o algodão não chegasse às fábricas de exportação e, portanto, os preços subiram. E nesse ano o preço da fórmula dava 38 meticais contra os 25 meticais. E nós, subsetor, tomámos uma decisão muito prudente, e digo muito prudente porque estamos a falar de rendimento dos agricultores, mas foram os próprios agricultores que disseram: este preço é imprudente, porque vamos para 38, vamos ficar super contentes, mas no ano seguinte vamos voltar a cair para os 20 e tal. Então, por que não aproveitar este ano para fazer o inverso, que é uma poupança? Então, por sugestão dos agricultores, pela maturidade que têm e pela organização que nós temos, dissemos: vamos criar então um mecanismo de estabilização de preços. Criámos mais uma vez internamente, discutindo as três partes, num contrato de programa, fizemos uma proposta específica ao Governo, que aceitou, portanto este mecanismo foi aprovado em Conselho de Ministros, formalmente, e nós executámos mais uma vez na perfeição, em tempo recorde, e conseguimos poupar praticamente 110 milhões de meticais, portanto praticamente 2 milhões de dólares, que no meio da crise em Moçambique, não do algodão especificamente esse ano, mas da crise que se vivia no país e no mundo, numa altura em que o mundo faz subsídios de agricultura por definição, o setor do algodão, os agricultores algodoeiros em Moçambique pouparam 110 milhões de meticais, que são detidos numa conta de um banco comercial, com 3 assinaturas, portanto a conta só é movimentada para subsídios de anos seguintes e movimenta-se com 3 assinaturas do FOMPA, em primeira instância, do Instituto do Algodão e nossa. Então, isto é para mostrar este nível, este produto, este caso deve ser estudado, porque é um caso de estudo para Moçambique e para a África, é um mecanismo que pode e deve ser usado e ver como pode ser extrapolado para outras culturas também, portanto, porque todos os países que trabalham, nomeadamente com a agricultura familiar, têm que ter mecanismos para intervir nos mercados e gerir choques e crises. A Índia, se calhar, é um ótimo exemplo, tem um mecanismo chamado MSP, que é exatamente para isso, para subsidiar produtos quando necessário, e este é, sem dúvida, um ponto de começo. E eu destaco o facto de ele ter sido, já tinha sido feito muitos estudos pelo subsetor, mas nós pegámos em nós, acreditámos em nós, na confiança que temos e desenhámos um mecanismo específico. Ora bem, no ano seguinte, o Governo ficou tão emocionado com isto, e com razão, que disse: olha, nós vamos estabilizar então o preço para os próximos 3 anos, vamos deixar nos 30 meticais, quando as fórmulas andariam nos 20 e tal, que é o preço histórico. E, portanto, sabíamos que aquela poupança que fizemos nesse ano seria insuficiente para pagar o preço estabilizado de 30. Eu julgo, e na altura isto foi falado, que o que jogou contra o subsetor foi a política monetária. E o Boaventura diz: mas política monetária como? Bom, é que acho que ninguém contou, a começar pelo Governo, mas nós também, que entrássemos numa onda de estabilização da moeda completa, em que a taxa de câmbio metical dólar não mexe uma migalha há 4 anos, não. Porque se o metical se tem vindo a acompanhar aquilo que seria a tendência normal de desvalorização, porque a nossa inflação interna é bastante mais alta que a americana e porque, enfim, infelizmente ainda exportamos muito menos do que estamos a importar, hoje se calhar já estaríamos com um câmbio próximo de 30 meticais, de 80 meticais, ou de 70 e muitos, 80, inclusivamente pelo aquilo que ouvimos no mercado paralelo é o que já se paga pelo dólar, portanto 75, 80 meticais. Se nós hoje tivéssemos ido à fórmula de preço e aplicássemos esse câmbio, o preço ao agricultor seria 30 meticais. Portanto, eu acho que quando o Governo e o subsetor tomaram esta decisão na altura, contaríamos que daria para estabilizar, porque depois iríamos acompanhar com a taxa de câmbio. A taxa de câmbio não mexeu, as contas públicas estão como estão, e, portanto, temos que retomar uma dinâmica de mercado. É uma descida abrupta, portanto, descer de 30 meticais por quilo para 22 meticais, que está na fórmula, é bastante pesado, em primeira instância para os agricultores, claro, que vão ver as suas rendas reduzidas, mas para as empresas, porque isto vai ter naturalmente impacto no ano seguinte. Não achamos que seja um impacto total, porque penso que todos acompanham que o agricultor, como referi há pouco, do algodão, faz sempre algodão e várias culturas, e mesmo com estas alterações climáticas, instabilidade de mercado e movimentos especulativos, o produtor é uma pessoa inteligente, o produtor diversifica o seu risco e não abandona a cultura porque no algodão encontra um porto seguro, encontra uma cultura que tem uma cara, que tem uma empresa, que lhe dá acesso
aos insumos, a ferramentas, a mercados, a certificações e a renda garantida. Ainda lá na reunião de preço, só para dizer mais isto, uma das agricultoras dizia ao Sr. Ministro que o algodão permite-nos fazer plano. Porque as outras culturas, seja aquelas alimentares que tu vendes, o gergelim, o feijão, tu vais vendendo. O agricultor vende, gasta, não faz plano. Começa a vender ao preço, é um preço de oportunidade. No algodão, tu fazes o teu plano. Engenheiro Francisco Ferreira, o metical estabilizado Sim. não favorece a agricultura? O metical estabilizado desfavorece Por quê? enormemente tudo o que é produção primária ou secundária do nosso país, porventura. Porque retira a competitividade, aumenta o nosso custo de produção. Não é? Se nós tivermos uma moeda muito forte, o nosso custo de produção interno é muito alto e será, se calhar, com uma moeda forte, mais barato importar do que produzir internamente. Ou seja, o metical estabilizado, bastante valorizado, prejudica as exportações. São duas palavras que usou, estabilizado e valorizado. O estabilizado tem a ver com a previsibilidade. Toda a empresa, todo o mercado gosta de previsibilidade. Não é? Esta previsibilidade e estabilidade é importante, mas a estabilidade não pode significar estagnação. Porque na macroeconomia, uma moeda demasiadamente forte faz com que tu fiques dependente de importações. Aliás, recorda-se muito bem que nós, quando surgiu esta onda destes grandes investimentos que esperavam, nomeadamente para o gás, a grande preocupação era criar o fundo soberano e não deixar que Moçambique caísse na doença holandesa, que é exatamente isso. Tu ficas com muitos dólares. Consiste em quê? A doença holandesa? A doença holandesa... da nossa audiência. Então, a doença holandesa, que está estudada aí no mundo, é quando tu desenvolves muitos setores dos minérios de exportação ou dos recursos minerais, começas a ter muitos dólares, não é? E como isto é a oferta e procura, como internamente há muitos dólares, quer dizer que o teu metical torna-se mais forte, uma moeda mais forte. E se a tua moeda é uma moeda mais forte, então é sempre preferível tu importares do que produzires internamente. Okay? Eu acho que este é o princípio de base. E a verdade é que a nossa economia hoje em dia, se calhar também este acho que é um ponto importante, o nosso país já é muito grande, é muito vasto em termos de território, já somos também muitas pessoas, somos 34 milhões, mas os principais pontos de consumo de mercado, vá lá, tirando aquilo que é autossubsistência, o consumo de mercado são as cidades são portuárias, não temos barreiras à importação e a logística global é mais barata e mais eficiente do que a logística interna. Então, se tu tiveres uma moeda forte, vai ser muito difícil o teu algodão de Nampula, ou o teu milho da Angónia, ou o que for, competir com as importações, seja da África do Sul, que é bom, mas é uma grande ameaça estar tão perto, seja de fora. Então, esta questão da política monetária é fundamental. Há outros países que têm feito, cientes disto, procuram salvaguardar os setores produtivos, sistémicos, não é? Portanto, países como a Argentina, por exemplo, estabeleceram taxas de câmbio específicas para os setores de exportação agrícola. Faz todo o sentido. Nós, se calhar, comparando nós, setores agrícolas de exportação, portanto, o algodão, a banana, o caju, o açúcar, macadâmias, nós já representamos algumas centenas de milhões de dólares, mas mesmo isto é uma fração do que os grandes setores exportam, não é? Portanto, mas nós somos muito mais sistémicos, não é? Nós temos uma capilaridade muito grande no algodão. Estas nossas poucas exportações, na nossa fórmula de preço, sem ser muito técnico, mas da receita de exportação da empresa, FOB, ou seja, do algodão posto num contentor, num navio, dessa receita, já com todos os custos, 60% dessa receita é transferida diretamente para o agricultor, pago na sua machamba em dinheiro. E com os outros 40% a empresa tem que sobreviver, tem que pagar todos os custos de fomento, riscos de insumos, logística, transporte até às fábricas, processamento, transporte, embalamento, transporte até aos portos, taxas, impostos, enfim, tudo. Ou seja, é um setor que não é super transparente na forma como distribui o valor da riqueza que é gerada. É sistémico. Estes nossos milhões de dólares de exportação vão 60% para a mão de 100 mil agregados familiares. Portanto, isso não desvaloriza qualquer importância de todos os setores de exportação, porque o país requer
divisas, mas mostra que estes que são agricultores, principalmente aqueles que empregam muita gente, como o caju, e que também compra matéria-prima, ou como o algodão, que praticamente a produção toda é de fomento, ou toda a produção é de fomento, requerem um tratamento especial porque são um mecanismo para levar dinheiro às comunidades. Lendo um pouco a história do algodão, sobretudo no nosso país, constata-se que um preço baixo, que não satisfaz, portanto, aos anseios dos produtores numa determinada campanha, desmobiliza a participação destes mesmos produtores na campanha seguinte. Não será que está iminente este caso? Sim, mas esta conversa, o mundo, todos nós, a sociedade evoluiu de uma maneira que é muito binária, como os computadores, não é? É 0 e 1, sim e não, estás pró ou estás contra. Nunca é o tudo ou nada, não é? O agricultor, claro que se está numa situação de preço baixo, vai provavelmente reduzir a quantidade de trabalho e de força que aplica numa cultura, mas não vai eliminar exatamente pelas vantagens que o algodão tem face às outras. Da mesma maneira que se o preço do feijão buer, é um bom exemplo, o preço do feijão buer que vinha tão alto quando aconteceu aquele incidente, enfim, aquela questão com a Índia, agora estas questões recentes em que o preço caiu, a produção provavelmente também está a cair, mas o produtor não deixa de fazer. Porque é uma cultura que também tem vantagens. O feijão buer, por exemplo, é uma cultura que enriquece o solo, é bastante simples de fazer, é um arbusto, ela é multianual, enfim, tem uma série de vantagens aí. Podes comer também. Portanto, eu acho que o que temos que pensar é o seguinte: são culturas estratégicas ou não são? Moçambique tem que saber viver e gerir choques e crises, num mundo que está preparado para isso. Todos os grandes produtores, países produtores, sem exceção, têm mecanismos de gestão de choques e crises ou de apoio. Por exemplo, falando do algodão, todos os maiores produtores, excetuando o Brasil, portanto, Estados Unidos, China e Índia, subsidiam grandemente o algodão, são 8 bilhões de dólares de insumos. Portanto, é com esses que nós estamos a concorrer, nós também temos que estar preparados para gerir choques e crises e para minimizar essas variações e depois apostar sem medo. Boaventura, eu acho que aqui em Moçambique, exatamente pelaquela história recente, eu acho que talvez nunca tenha sido processada por toda a sociedade de uma forma unânime, e não é em todo o mundo, porque tu vais, por exemplo, a África Oeste, é muito para o algodão, os governos investem muito exatamente porque vem o valor agronómico, mas também industrial de adição de valor, se calhar podemos explorar depois um pouco esse ponto. Ela é a primeira opção de muitos agricultores. Vais ao Brasil, que é o único país produtor que não tem um subsídio direto, e a produção está a crescer enormemente. Estamos a falar de machama totalmente comercial, empresarial, machamas a produzir 4 toneladas, 5 toneladas por hectare, e machambas, estamos a falar de machambas de 4.000 hectares para cima. Então, e por acaso de Moçambique, qual é a nossa produção por hectare? olha, a produção, ainda bem que me faz essa questão. A média histórica, com a dificuldade que são poucas as entidades em Moçambique que medem realmente as machambas, não é? Isso só consegues calcular rendimentos quando medes uma machamba, mas nós começámos a medir muitas machambas, o subsetor, com GPS, e eu diria que a nossa média histórica, em anos normais, anda nos 600 kg hectare, superior àquilo que era a média. Portanto, nós temos vindo a progredir, mas o que é relevante dizer é que nós já temos, se calhar, 20% dos nossos agricultores a produzir a mais de 700 kg hectare, e se calhar temos cerca de 5% a mais de 1.500 kg hectare. 1.500 kg hectare, e isto, portanto, aplicando estas percentagens ao número, estamos a falar de muitas centenas de agricultores que produzem nestes níveis num sistema de produção. Portanto, eu diria que este agricultor em Moçambique, com o protocolo a que tem acesso, produzir a 1.500 kg hectare, para mim, é equivalente a um agricultor brasileiro que, com o protocolo a que tem acesso, produz a 4 toneladas hectare. Então, estes agricultores estão prontos, são os ditos agricultores emergentes, têm um perfil comercial, estão claramente prontos para passar por um nível seguinte de apoio e de sofisticação. É isso que nós queremos fazer e é isso que, com muito agrado, vemos que é o que este governo quer fazer. Ou seja, não podes tratar tudo, generalizar. Qual é o produtor? Há tipologias e segmentos de agricultores que as empresas fomentadoras conhecem e cada vez mais têm que conhecer, e temos que ter a capacidade de desenhar pacotes diferenciados, começando por aqueles que são melhores e que realmente querem crescer, porque esses vão gerar a economia rural. Não só vão crescer eles, como vão empregar muitos dos outros que às vezes fazem agricultura não por escolha, mas por condição. Há muitos, as pessoas têm, se calhar é importante partilhar, a população é agrícola, mas uma boa parte
Não é por escolha, é por condição. Uma pessoa que não faça com convicção e com aquela paixão, talvez nunca venha a conseguir chegar ao potencial daqueles 10, 15, 20% que têm a paixão da agricultura. Portanto, nós não podemos deixar ninguém para trás, mas temos que conseguir dar oportunidade àqueles que de facto querem crescer mais. Um dos grandes problemas de Moçambique, quando falamos da produção, tem a ver com a necessidade de se assegurar que um dia possamos acrescentar valor na nossa produção e não continuar a exportar a nossa produção, portanto, sem cumprir um dos requisitos para o aumento de emprego, ou seja, precisamos de passar a processar internamente e depois exportar essa matéria-prima. Como que se apresenta neste momento o subsetor do algodão do ponto de vista do processamento? Essa questão é mesmo super importante e pertinente também para as pessoas lá em casa perceberem como é que se fazem opções, não é? De culturas. O algodão, tu tens culturas altamente industrializáveis e tens outras culturas que nem tanto. Por exemplo, É o caso do algodão. Um feijão normalmente vai da machamba para o prato, não é? O algodão, como a soja, são culturas de industrialização. Isto é muito diferente. Não estou a dizer que, lá está, não temos que evitar a tal história dos binários, um ao outro, não é? Não é essa a conversa, porque elas são produzidas em sistema de produção e há uma lógica e uma necessidade para todos. Mas isto, apesar de tudo, não significa que tu não vejas a oportunidade. E a oportunidade é que para gerar indústria e valor, tu se calhar não consegues com o feijão, mas consegues com o algodão e com a soja, e por isso é que ela também é tão apoiada em tantos países, não é? Porque é que os Estados Unidos subsidia o algodão, se nem a indústria têxtil tem? Filantropia? Não é? Há sempre uma lógica económica. E eu vou dar esta perspectiva às pessoas. E vamos, se calhar, usar como referência aquele ano da superprodução. Porquê? Porque foi um bom ano e dá-nos essa boa referência, não é? Porque já lá tivemos e podemos lá estar. Temos que lá estar. Em que produzimos 190, 185 mil toneladas de algodão caroço. Quase 200 mil. Quase. Então, nesse ano, essas exportações representaram 120 milhões de dólares. Não é? 120 milhões foi o que essa produção deu. E lembra-te dos 60%. 60% dessa receita foi diretamente para a mão dos agricultores sem intermediários. É uma coisa boa. Agora, se nós formos do algodão fibra que nós exportamos, não é? Depois a indústria têxtil, o que é que segue? Tem a fiação, que faz o fio, tem a tecelagem, que faz o pano, tem a confecção, que faz a roupa e chegas ao teu cliente final. Se tu fores da fibra, que é o que nós exportamos, os 120 milhões, para produzir uma camisete, eu estou a mexer nesta, mas não é nesta, não é uma camisa, estou a falar numa camisete, numa t-shirt de 200 meticais. Coisas relativamente acessíveis, não é? Se tu uma t-shirt tem 200 gramas, se ela custar 200 meticais, significa que aquele algodão que está nesta camisete são 15 mil dólares por tonelada. Okay? Hoje o nosso algodão fibra vale mais ou menos 1.500. Então 1.500 para 15 mil. É multiplicar por quanto? Por 10, não é? Portanto, dando o devido desconto de algumas perdas de massa que tu faças aí, se nós conseguíssemos ir da fibra nesse ano para camisetes, para fardamentos, nós conseguiríamos gerar praticamente quase 1 bilhão de dólares de exportação. Repara no valor acrescentado na fibra. Mas vamos aos outros agora. Nesses anos das 185 mil toneladas, cerca de metade disso era o tal caroço de algodão, 90 mil toneladas. 90 mil toneladas, se fores a extrair o óleo todo, estamos a falar de praticamente 20 milhões de litros de óleo vegetal para consumo humano ou para biodiesel, não é? Ou para biodiesel. Já agora, esses 22 milhões de litros equivale mais ou menos a 50% da mistura B3 que o governo gostava de incorporar para o seu biodiesel. E tudo o resto são bagaços para serem incorporados, para alimentar os bovinos, que nós temos que fomentar, para desenvolver a proteína que a população precisa. Então, isto sem falar depois de todas as subindústrias que são paralelas, os sabões, a biomassa para a produção de energia ou de componentes, a indústria, o mercado do carbono que está a surgir. Não sei se temos tempo para falar disso, mas era importante. Enfim, portanto, isso mostra o valor que tu podes ir buscar na cadeia de valor do algodão. E por isso é que ela deve ser uma cultura âncora para os países que têm o privilégio de ter condições edafoclimáticas, sociológicas, económicas, infraestruturais, porque já temos um parque industrial estabelecido com empresas, com agricultores, com logística, com conhecimento, com regulamento.
Então só depende de nós irmos buscar essa oportunidade. Olhando para os constrangimentos pelos quais a indústria de algodão, a indústria nacional de algodão passa, esta cultura está ou não perante um risco de algum dia deixar de fazer parte da história de Moçambique? Isso só depende de nós. Há muitos países, só depende verdadeiramente de nós. Moçambique tem tudo para dar certo, tem tanta coisa, e às vezes dá certo e às vezes não dá certo. O que é que falha aí? São as pessoas, não é? Eu acho que nós temos tudo para dar muito certo, pegando outra vez nas palavras do Sr. Ministro, a vossa resiliência é a organização e a vossa organização é rara. Então, não tirar partido desta cadeia de valores seria um desperdício de tanto investimento, de tantos moçambicanos, estrangeiros e tantos mais que têm vindo a participar neste processo. Portanto, eu não acredito, acho que esse cenário está completamente posto de parte, mas temos um trabalho a fazer e o algodão deve ser uma âncora, uma plataforma de desenvolvimento rural de uma forma lata, de estimular outras cadeias de valor e deixar as empresas algodoeiras também participar e diversificar, ou seja, a diversificação de culturas ela é importante e necessária não apenas aos agricultores, mas às empresas algodoeiras. É preciso permitir, por um lado, e fomentar, pressionar positivamente para que as empresas algodoeiras entrem e façam negócio nas outras culturas também. E esta foi uma grande mudança que tivemos recentemente. Todas as empresas algodoeiras assumiram, comprometeram-se a começar a comercializar, já estamos, outros produtos, de uma forma mais segura e transparente do que as outras empresas que às vezes andam no mato a especular. Penso que, bom, eu estou a falar muito rápido porque estou a ver que o tempo está a fugir, não é? Mas acho que isto é talvez um dos grandes pontos de preocupação nosso, do país, esta instabilidade toda, mesmo a falta de divisas, tem feito com que tenham aparecido muitos agentes de comercialização que operam de uma forma não regulada, não acompanhada, não pagam impostos, não geram emprego, muitas vezes exportam e as divisas nem entram sequer. E como é que o mercado internacional, o comportamento do mercado internacional, ligado sobretudo à fibra, pode determinar o futuro do setor do algodão em Moçambique? Eu acho que o mercado da fibra ele não vai mudar muito. Não vai mudar muito, mas neste momento, por exemplo, o Brasil produz e não tem subsídios e é a primeira escolha de muitos agricultores. Eu acho que não é por aí. Nós temos, mesmo neste nível de preços, no mato hoje o algodão está a um preço, mesmo aos 22, é uma quebra, mas está a um preço equilibrado. Acho que há algumas culturas que estão com preço este ano demasiadamente especulado, exatamente porque há muitas forças a interferir nisto que não são forças de cadeia de valor, forças que a nossa indústria, preços que a nossa indústria não consegue pagar, mas há agentes que estão a pagar porque querem ter divisas ou porque querem outras manobras, e isto é importante que todos nós tenhamos noção que não beneficia o nosso sistema formal nem o nosso povo, porque culturas que não pagam impostos, que não geram emprego, quer dizer, só gerar uma divisa não chega, não é? E é aí onde o algodão entra. No algodão há um porto seguro, o Estado sabe, conhece as empresas, cumprimos as regras, cumprimos a lei, temos é que ser veículos de transformação alinhado com o Governo. E neste aspecto, mais uma vez, deixe-me dar os parabéns ao novo Ministro em especial e ao novo Governo pela atitude que está a trazer, uma atitude de um discurso de proximidade às pessoas, de empatia, de trabalho, de humildade e finalmente olhar para o algodão, não com qualquer preconceito histórico ou opinião de bancada, desatualizada, emotiva, mas olhar para o que temos. Porque não respeitar aquilo que temos, o agricultor, mas as empresas que com muito suor, há muitos anos, mantêm este setor de pé e ver como é que este sistema pode ser usado para fazer mais do que fazemos hoje. Numa base de negócio, porque o agricultor quer negócio e as empresas também. Mas negócio positivo, justo para todos. Referiu-se a dada altura da nossa conversa que, portanto, aquilo que é o quadro monetário do país. O que seria necessário? O quadro, desculpe? Monetário do monetário. país. Sim. O que seria necessário para os produtores de algodão pelo país fora se pudessem sentir, portanto, estimulados na perspectiva daquilo que é a política monetária do país? Bom, eu acho que era fundamental, acho que esta política monetária tem vindo a estimular muito o negócio informal, os comércios de fronteiras, especuladores. De que forma? Bom, estamos a acompanhar que os movimentos das ATMs subiram loucamente, os bancos têm que provisionar esses movimentos, depois ainda há menos dólares para as empresas que estão nos sítios formais, não é? Quer dizer, eu acho que esta política precisa de ser, de facto, alinhada, mas, acima de tudo, um país que quer produzir tem que ter uma moeda
equilibrado e ajustado aos seus níveis de produção. E porque nós, Boa Ventura, também deixa-me partilhar este dado, eu acho que Moçambique, nos anos 90, nós tivemos acesso a muito investimento externo, entramos numa onda de investimento externo, também com as necessidades humanitárias que tínhamos, começámos a receber muita ajuda, que representa muitos dólares a entrar. Costuma-se dizer que a economia moçambicana praticamente a atração de moedas convertíveis, da moeda convertida, ou seja, divisas, baseia-se mais no investimento externo feito e também nas doações. Sabe que isso foi bom, foi importante para elevarmos o nível, a esperança de vida, a população está a crescer, para o bem e com os desafios que isso acarreta, não é? É um desafio enorme, mas eu acho que isso trouxe-nos a percepção de que os dólares existem, e existiam, mas esses dólares não vêm da produção nacional. E, portanto, tu conseguiste ajustar um câmbio que te parecia adequado, mas esse câmbio não é adequado à produtividade da produção. Nunca foi, de facto, um enfoque nós exportarmos, fomentarmos estas exportações sistémicas ou substituirmos importações. É a mesma coisa, tu tens que ser competitivo. O custo de vida foi elevado, acho que nós entramos numa economia de serviços muito rapidamente, ainda por cima de serviços que foram nivelados por alto, não é? Porque os grandes projetos trazem um standard alto, as ONGs também trazem muitas vezes um standard alto, e isso faz com que, olha, ainda agora uma equipa nossa esteve lá no Malau, e o salário mínimo no Malau, e penso que são 2.400 meticais. O nosso é o que é quase mais do dobro, quase o triplo disso. Na Tanzânia também são 3.000 e tal meticais, países, nomeadamente a Tanzânia, com uma economia muito mais forte que nós. O diesel no Malawi está a 53 meticais, em Moçambique está, em Niassa, está a 90 e tal meticais. Então, às vezes nós não temos esta percepção, mas se nós queremos produzir, o mundo está altamente competitivo e temos que, de facto, pensar em mercado e como fomentar esta e preservar a competitividade interna dos nossos setores. Para terminar mesmo, grandes constrangimentos. Eu diria que esta questão monetária é importante. De resto, eu acho que há muita vontade e se calhar tem faltado esta coordenação que este Ministério e que este Governo e que este Ministro até fala. Muitos projetos a acontecer no país. Ele diz que nem há falta de dinheiro. Eu acho que precisamos ter um Governo que consiga amarrar isto tudo e pôr todos a trabalhar na mesma linha, sem preconceitos, sem esta desinformação, mas com base, preservando aquilo que nós temos. E o subsetor do algodão é um deles, não é o único, há outros, que são subsetores históricos, organizados, que pagam impostos, que empregam pessoas e que podem e querem fazer muito mais. Então, quem tem que alinhar isto tudo é o nosso Governo. Não vai ser nem o Boa Ventura nem eu. Nós temos que fazer o nosso papel, eu a fazer o meu, usar os seus veículos de comunicação para passar a mensagem, mas criar condições para trabalharmos de uma forma transparente, honesta e justa, porque o algodão é, para além de ser mais comida do que fibra, é provavelmente o melhor e a maior plataforma organizada da agricultura familiar em Moçambique e em África em geral, pela história que tem. No mundo, o algodão são 32 milhões de agricultores, mas dos quais 90 e tal % estão no sul global. É provavelmente a maior rede organizada de agricultores e nós temos que aproveitar isto para implementar algodão, comida, cadeias de valor e tantas outras coisas que nós fazemos e que são tão importantes para o nosso país e para as nossas pessoas. O engenheiro Francisco Ferreira foi o nosso convidado para 2 dedos de conversa. Passamos a revista aqui aquilo que é o estágio atual da produção de algodão em Moçambique, uma cultura que já chegou a mobilizar cerca de 300 mil pessoas a nível nacional, isto em tempos considerados ótimos. Obrigado pelo calor da sua audiência e fique bem.